Olá, eu sou Beatriz Burgos. E eu sou a Mariana Paza. Bem-vindos à Escola de Bem-Estar. É isso aí, Mari. E hoje a gente vai falar com vocês de um tema muito legal. Na verdade, eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque normalmente quando a gente estabelece isso para a nossa vida, a gente costuma pensar a médio e longo prazo. É difícil a gente pensar a curto prazo. E a gente está falando de metas. Metas. Hoje, especificamente, as pequenas metas. Aquelas bem pequenininhas. E a gente vai falar não somente dessas metas, mas da importância de celebrá-las durante um processo, durante algo que você queira, que você se propõe. A gente já falou de alguns vídeos aqui na escola, você pode procurar ali no canal, se inscreve no canal para você não perder nada, ativa as notificações, segue a gente também lá no Instagram. Insta. Estamos lá como @escola de bem-estar. Mas uma coisa que a gente sempre fala, às vezes é muito importante a gente saber para onde a gente está indo, né? É até uma frase do Alice no País das Maravilhas. Clássica frase. Clássica frase, fala assim, para onde você está indo, não sei. Então, para quem não sabe, qualquer lugar serve. Então, a gente bota metas. Só que muitas vezes a gente coloca uma meta, vamos supor, eu faço há muitos anos, a gente vai fazer até um vídeo aqui depois sobre isso, o livro dos sonhos. Alguns chamam de moral dos sonhos, cartaz dos sonhos, enfim. Mas, basicamente, é um lugar, um livro, um painel, alguma coisa, onde eu projeto ali as minhas metas para que eu crie uma associação visual daquilo que eu quero e que me lembre sempre que você quer, que eu quero aquilo, que eu estou naquela busca e tudo mais. Só que é muito comum a gente colocar assim, eu quero perder 20 quilos. Eliminar, né, gente? Porque se perder a gente acha. Então vamos só eliminar, né, para ninguém achar de novo, não. E a gente não estabelece este processo. A gente normalmente vamos supor, a gente está aqui em setembro e eu vou dizer que eu quero perder 20 quilos até junho do ano que vem. Então eu só tenho a data inicial da minha pesagem, às vezes eu vou me pesando durante o tempo e chegar lá em julho do ano que vem eu me peso de novo e ok. O que isso faz, muitas vezes? É que a gente não comemore e não perceba as nossas evoluções. Não perceba o processo, né, amiga? Exatamente. A gente coloca só um ponto A e um ponto B e a gente não consegue vislumbrar que a gente está alcançando. E é interessante porque, né, como vocês sabem, eu e a Mari somos coach também, e no processo de coaching, quando a gente está com o cliente, a gente sempre conversa com ele, como se a gente fosse fazendo rebobinando a situação. Beleza, você conquistou ali aquilo que você tanto queria. Volta um pouquinho. Como você vai estar um pouquinho antes dessa conquista? Volta mais um pouquinho. Até você chegar ao dia de hoje. Por que isso é importante? Para você entender que está havendo uma evolução. Um processo. Para que você também se apaixone e usufrua do processo. Porque se você coloca só o ponto final, gente, enquanto aquilo não acontece, a gente fica naquela... Muitas vezes você vai se desmotivar até, né? Se você coloca uma meta mega grande, sei lá, os 20 quilos, né? São muitos quilos. E aí, às vezes, sei lá, você se pesou em dezembro, perdeu só 2. Aí você vai falar assim, então não vou conseguir chegar em julho com menos 20. Então deixa pra lá. E aí acabou a meta, você já nem vai mais pensar nela, né? Exatamente. Então, por isso que é importante a gente comemorar as pequenas vitórias, porque a gente vai condicionando o nosso cérebro a pensar que nós somos vencedores, né? E a gente está vencendo, a gente está num caminho ali do sucesso. Exatamente. E também, quando a gente fala de comemorar, gente, é comemorar no sentido bem literal mesmo. Sim. Rituais. Rituais são muito importantes. Legal. Por quê? Vamos supor, você tem aí alguns marcos, né, que acontecem. Vamos supor, eu vou dar um exemplo, eu acabei o meu TCC, eu entreguei o meu TCC, no dia que eu entreguei meu TCC, foi aquela festa que eu tinha entregue, eu ainda não tinha sido corrigido, mas eu tinha concluído um processo. E foi um processo árduo, foi um processo que demandou muito de mim, e eu falei, não, hoje eu vou tomar um espumante, eu vou pedir a comida que eu gosto, e eu vou fazer tudo isso aqui, tudo isso girando em torno, comemorando. É este momento.
Legal. Isso gera o quê? Uma associação que quando eu lembrar do meu TCC, eu não vou lembrar só do caos que foi eu escrevendo, a ansiedade, a loucura e o resultado. Eu lembro que no dia da entrega, poxa, no dia da entrega eu fiz assim, eu fiz assado, etc. E no dia que saiu o meu resultado, aí sim, eu almocei com a minha família, a gente comemorou, foi aquela coisa toda. E muitas vezes a gente não faz isso, né? É até interessante, principalmente quando a gente se torna adulto, quando a gente chega na vida adulta, a gente às vezes sai fazendo cursos e pós-graduação, uma atrás da outra, e a gente não comemora. Vai no automático, né, A amiga? gente vai na... Ah, inclusive eu acabei um curso dia desses. Você queria fazer esse curso? Era importante para fazer? Para você fazer? Você teve que dedicar tempo? Você teve que se organizar? Então, no último dia desse curso, tire um momento para você celebrar, para você pensar sobre esse curso, para você poder refletir. Tire o seu momento. Ah, a gente está aqui hoje porque... E às vezes a gente tem que perceber isso, gente, isso é importante, porque isso traz uma associação positiva do momento. Ao invés de você simplesmente, quantas pessoas não falam, graças a Deus, eu acabei esse curso, não aguento mais, tô livre. E aí a última memória que você tem é o quê? Tô livre. Poxa, mas foi um curso que você queria tanto, que te trouxe tanto conhecimento. Será que é essa a melhor memória para você ter a respeito disso? Será que a melhor memória não seria você comendo a sua comida gostosa na companhia de pessoas que você gosta? Ah, né, amiga? Sai, vai tomar um banho com uma música que você curta, bota uma música para você dançar, né? Enfim, qualquer coisa que te faça bem, né? Para aquele momento ficar realmente marcado de forma positiva. Faça um post na internet, em tempos de redes sociais, faça um post na internet, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que vão te dar parabéns, que vão te felicitar, porque muitas vezes, quando você estiver desanimado, você achar que você não dá conta de metas futuras, né, que você vai colocar para você vai voltar ali, você vai lembrar que você conseguiu, você fez uma associação positiva, porque você celebrou, você comemorou, e isso, gente, é muito interessante, porque é a importância dos rituais, da gente trazer isso culturalmente pra gente. Por exemplo, a minha família, ela tem essa coisa de ritual de um jeito muito interessante. Aqui, a gente, quase tudo que se refere à comemoração tem a ver com jantar ou com almoçar, ou com a gente se reunir ao redor da mesa. Eu acho que aí, qualquer outra família, é tudo comida. Tudo é comida. Então, se eu viro para o meu pai e falo assim, comecei no emprego novo. O meu pai, ele sempre tem uma questão assim, de falar assim, tá, quando você receber seu primeiro salário, a gente vai ser para comemorar. E isso acontece já faz um tempo. E é tão interessante, por quê? Porque isso te dá, gente, além desse reforço positivo, lhe traz de maneira muito poderosa a gratidão, o exercício da gratidão, porque você está experimentando aquela celebração por um acontecimento. E aquele acontecimento, quando você celebra, você está feliz. E se você está feliz, você vai ser grato àquela conquista. Então você gera muito mais significado. E aí é interessante porque isso sempre acontecia, do tipo assim, eu passei numa prova que eu estava querendo muito, eu recebi uma promoção no trabalho, a gente trocou de carro, então era sempre assim, tipo, o meu pai, né, na época que meus pais eram casados, a gente trocou de carro, aí tipo, meu pai ia pegar o carro na concessionária hoje, tipo, à noite a gente ia, sei lá, para Outback, para algum restaurante, e aí a gente comia, tava lá comendo, e em algum momento a gente fazia um brinde, o carro novo, que a gente tem muitos momentos bons nele. Quantas pessoas, às vezes, têm uma conquista, poxa, aquela coisa que você queria tanto, um curso, um diploma, um relacionamento, enfim, e você não celebra. Sim. Você tá tipo, beleza, comprei meu carro. Sabe Deus quanto tempo você demorou para se organizar, para economizar, para poder dar uma entrada? Foi só mais um dia. Caraca, como assim? Olha a conquista que você... Foi só mais um dia? Sim. Será que foi mesmo só mais um dia? Ou foi uma conquista e ela merece ser celebrada? Então, desde as pequenas... Até as megas. Até as megas. E isso é interessante, gente, porque quando a gente aprende a celebrar essas pequenas conquistas, eu acho que o mais legal é, primeiro, que a gente aprende a ver conquistas onde a gente achava que era só, sei lá, o cosmos. Achara que é só dei sorte, ou qualquer coisa do tipo. E isso desenvolve na gente a gratidão.
Não, e também, amiga, aquela questão, né, que você vai conquistando o pequeno para ir depois chegando lá no grande, porque senão, como a gente falou no início, se você só mirar lá na frente, com o tempo, no decorrer da coisa, você vai se cansar, porque tá muito longe ainda, tá muito longe ainda. Então é interessante que você tenha um controle. Ah, eu me propus a, sei lá, comer melhor. Aí, beleza, a semana tem 7 dias. Quantos dias da semana você comeu melhor? E aí você vai mensurando. Na outra semana, essa semana eu comi 3 dias. Na outra semana eu vou comer 4 dias melhor. E aí você vai ali, né, se condicionando até que você coma o mês inteiro bem. Vai aos Exatamente, pouquinhos. exatamente. E é interessante, principalmente por quê? Porque quando você estabelece as pequenas metas, você pode fazer correção de rota. Exatamente. Porque às vezes, gente, com emagrecimento eu posso dar um ótimo exemplo. Eu não tinha meta de emagrecimento. Eu queria emagrecer. Mas eu tava tipo, Dilma, deixa a meta aberta, quando bater a meta, a E gente dobra tu a tava meta. tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me Deixa a levar. vida me levar. Eu tava fazendo exercício e eu não tava. É. Só que, gente, eu tinha uma obesidade mórbida. E aí é muito engraçado, porque quando você é muito gorda, você emagrece tipo 10 quilos e a pessoa fala assim, você emagreceu um pouco, né? Seu rosto tá mais fino. Porque até que comece a fazer diferença, você tem que perder, né? Quem já viu esses programas que aparecem no Discovery, etc, sei lá, tipo quilos mortais, enfim, você vê que às vezes o cara perdeu 30 quilos, você fala, meu Deus do céu, e ele ainda tá enorme. Gente, quando a pessoa ela tá muito gorda, muito acima do peso, ela vai perder muitos quilos e não vai fazer tanta diferença. Só que entra num patamar que é a hora que começa a fazer diferença, que cada quilo, todo mundo acha que você emagreceu 30 da noite pro dia. E eu lembro que eu não tinha colocado meta. Eu tava só indo. Tava só indo. E aí chegou um momento assim que eu acho que eu comecei a me reconhecer mais, me perceber mais e tudo. E eu falei, eu quero chegar em tanto até tal. Aí foi quando assim, eu já tinha perdido um monte, eu falei, eu quero chegar em tanto até tal. E foi interessante por quê? Porque eu comecei a observar o meu corpo e perceber que eu tenho um ritmo de perder muito lento. E só que como eu não tinha me atentado a isso, que era lento, eu estabeleci uma meta que ela ia ficar muito apertada. E aí eu não dava para eu continuar mantendo o que eu estava fazendo para perder aquilo tudo. Eu teria que começar com uma ingesta menor de calorias e fazer mais Mais gasto. exercícios. Só que eu já estava comendo, assim, realmente muito bem, com uma ingesta calórica muito ok, com os meus exames super bem e fazendo atividade 6 vezes por semana. Então, assim, o que foi que aconteceu naquela hora ali? Eu falei, tá, por que de acho eu tô ficando paranoica de que eu tenho que perder tudo isso em tanto tempo? Pera lá, eu entendi a minha condição. Eu entendi o meu corpo, eu entendi como ele funciona. Então, eu tenho que adequar para, dentro desse limite saudável, eu chegar a tanto. Sim. E aí eu comecei a perceber, e aí eu ia anotando. Então, todo mês que eu chegava, todo final do mês, eu não me pesava todo dia, eu me pesava no início, no final do mês, sempre, e fazia as anotações sempre assim, referente a 30 dias, e atingi a minha meta. Enfim, aconteceram várias coisas depois que eu comecei a ganhar peso de novo. E o que aconteceu? O processo foi diferente quando eu decidi emagrecer de novo. Eu fiquei tão bitolada com ter que perder, que eu já tava assim, tipo assim, droga, eu só perdi 2 quilos, eu quero perder 10. E aí eu comecei a fazer escolhas erradas. Aí eu comecei, quando você começa a querer fazer aquela dieta maluca que você sabe que você não vai sustentar a vida inteira, que aquilo ali é só a semana detox, não dá para ser o ano detox, Não dá né? para ser a vida detox. Exatamente. Que você tem suas condições peculiares, as suas questões físicas, as suas questões, enfim. E aí, quando eu comecei a ficar nessa loucura de não conseguir compreender o todo, de não conseguir compreender a minha realidade, aquilo se tornou uma coisa assim, para mim, cara, era um martírio. E era tão assim que eu não conseguia nem ficar. Eu não ficava feliz pelo que eu perdia. Eu ficava triste por não ter perdido tudo que eu queria ter perdido. Aí Olha, começou a dar o efeito, né, amiga? Reverso. exatamente. Você já não consegue. Você não só não celebra, como você se irrita. E aí você começa a achar que você é incompetente, você começa a achar que não é para você, e etc. Então, você precisa perceber qual o seu limite, você precisa perceber
Se outra, gente, não adianta a gente também estabelecer metas e não fazer nada. Não Não, adianta. não cai do céu. Ai, Tem daqui que pro ser final do ano eu quero. congruente. Daqui pro final do ano eu quero estar ganhando 10 mil reais. Quanto você ganhou hoje? 0. Auxílio emergencial. O que você está fazendo para ganhar 10 mil? Ah, eu tô falando todos os dias pro espelho. Você vai ganhar 10 mil reais no final do ano. Gente, não vai adiantar. Você precisa partir para o campo da atitude. E é importante, como a Mari falou, essa base que você vai criando. Sim. Então, às vezes, e isso, gente, quando você tá feliz, você tá de bem com a vida, você tá feliz para burro, você tá cantando igual a Xuxa, eu tô feliz para... Enfim, é fácil a gente colocar umas metas gigantescas. Mas a gente quer desafiar, principalmente se você não tá no momento. Porque você ter uma meta, a gente já falou tantas vezes isso aqui na escola, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se você tiver um porquê, por menorzinho que ele seja, que te motive todos os dias a ser uma pessoa melhor, a sair da sua cama, a andar no caminho, no sentido daquilo que você quer alcançar, isso já é muito precioso, isso já é muito válido, porque muitas vezes a gente também olha para as nossas metas e acha, nossa, elas são tão pequenas, tem alguém com metas tão maiores, cada um na sua realidade. E às vezes você tá aí assim, Cada um tipo, com seu palco. Exatamente, poxa, Bia, poxa, Mari, vocês estão aí falando disso, eu vi que vocês lançaram um curso de otimismo, eu vi que vocês já falaram tanta coisa boa, mas eu tô tão desmotivada, então pegue pequenas conquistas. Semana que vem eu quero dormir melhor. Semana que vem eu quero comer melhor. Semana que vem eu quero tirar um dia para eu fazer uma coisa que eu gosto. Tipo, chegar do trabalho, ver um Netflix, sair com uma amiga, ler um livro. Não precisa você virar, e às vezes você tá aí, não tá no seu melhor momento, e pensar, e tentar fazer uma meta assim, que seja uma grande revolução na sua vida, uma grande mudança que dependa, sei lá, de uma transição de carreira, que dependa de vai aos pouquinhos, porque vai propagando para as outras áreas, né, amiga? Tipo, tem um exemplo, né, que até o Sean Arcor, ele usa no livro dele, né, que era um empresário, que a mesa do cara era super bagunçada e o cara, tipo assim, tinha uma caixa de e-mail com, sei lá, 3 mil e-mails que ele não conseguia ler. Aí o cara falou assim, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, porque esses e-mails aqui, aí a mesa toda bagunçada, aí o consultor propôs para ele, lê 2 e-mails por dia dos antigos e responde os novos, vamos... Aí ele foi gradativamente aumentando e um dia ele conseguiu. Depois de um tempo, acho que demorou, sei lá, uns 2 meses, e ele limpou a caixa, a mesa dele estava toda organizada. Então, é assim, é aos poucos, né, amiga? É o círculo virtuoso, né, que a gente chama, que é você ir conquistando aos poucos e comemorando essas pequenas vitórias para que isso se torne um hábito para você, que já fique mais natural, né? Com o tempo vai se tornando mais natural. Exatamente. E porque também a gente tem que pensar que se a gente não está no momento bom, a gente se sente inseguro em estabelecer metas. Né? A gente se sente. É quando a gente está no momento bom, e aí eu vou dar um exemplo assim do que é um momento bom. Você está no emprego estável, já faz um bom tempo, você tem ali a garantia do seu salário que sempre chega, você está num momento familiar, tranquilo, etc e tal. Digamos que é até orgânico você planejar uma viagem. Não é assim, meu Deus, que super mega. Não, é só uma questão de você achar passagem, você conciliar férias e você ir. Sim. Mas às vezes hoje você está numa vida que você pode não estar num relacionamento, ou se tiver num relacionamento, o relacionamento não está legal. Você está numa pauleira de trabalho violenta, que quando você pensa em sonhar em falar a palavra férias no trabalho, seu chefe já tem 3 infartos. Ou seja, você vai ter que fazer toda uma operação para você conseguir viajar. E aí você vira e fala, impossível planejar, sei lá, ir para Disney ou passar num resort e tal. Pensa no final de semana no Hotel Fazenda. Sim. Sabe? Mas não abandone essa meta que pode te gerar bem-estar. Essa meta que pode contribuir para que você desacelere, para contribuir para que você experimente a sensação de gratidão, você experimente a sensação de dever cumprido, né? Quando está tudo muito fácil, né? O seu dinheiro cai na conta todo mês, você vai
tá muito fácil, processo. Né? Tipo, eu quero comprar um iPhone novo. Bom, eu só tenho que esperar, sei lá, a fatura do meu cartão diminuir um pouco, mas sei lá, mês que vem vai diminuir, o dinheiro está entrando sempre, e aí é fácil para mim colocar essa meta. Mas às vezes a sua vida não está tão organizada assim para você conseguir colocar. Então coloque metas de acordo com a sua realidade. Olhe para a tua realidade hoje e pense, o que eu posso fazer? Eu posso começar a meditar? 5 minutos, 3 minutinhos de respiração por dia, para dar Eu posso monitorar o meu tempo, estou gastando muito tempo à toa na internet. Tem até dentro do próprio celular, né? Você consegue colocar lá um medidor de tempo para você controlar. Exatamente. Então, coloque essas pequenas metas e celebre essas pequenas metas. Compartilhe. Eu acho interessante essa história de compartilhar, porque quando a gente compartilha alguma coisa que a gente está fazendo, a gente faz o que a gente chama de reforço público e de compromisso público, porque as pessoas passam a te cobrar, né? Então, por exemplo, eu e a Mari, a gente tem ali na Escola de Bem-Estar, a gente vai lá no nosso Instagram todo dia, dá bom dia, uma mensagem de bem-estar, compartilha um insight. Se a gente, de repente, parar de fazer isso, as pessoas vão falar, vocês nunca mais falaram nada, etc. E, gente, eu tô falando isso porque eu corri durante alguns anos e, de repente, eu parei de correr. E até hoje, eu já parei de correr tem 3 anos, até hoje tem gente que me manda mensagem, e as corridas, Bia? E aí, nessa hora, ela vai voltar, tá, gente? Ela vai voltar. Vou voltar, gente, vou voltar. E aí meu coração sangra, por quê? Porque eu lembro da época que isso era muito bom, de como isso me fazia bem, de que eu preciso me organizar para isso. Então, é um compromisso que você cria uma oportunidade para que as pessoas que estão sendo testemunhas daquela sua vitória te motive para que você continue persistindo nela. Às vezes, a gente tem um olhar de julgamento, por exemplo, quando a gente vê pessoas compartilhando rotina de emagrecimento, gente que começa, putz, fulano ficou louco, agora é todo dia crossfit, treino, sei lá mais o que, tal, e aí você vira e fala assim, pô, que chato. Gente, isso até, a gente explica isso até pelo viés psicológico, pelo viés de o qual é, o que significa você tornar público a sua atitude, a sua decisão. Isso gera, primeiro que você botou a cara a tapa, então todo mundo já sabe que você está na pegada. As pessoas vão te cobrar ou vão te parabenizar. No dia que você olhar de volta ali pro teu Instagram, para alguma coisa, e falar, putz, eu tava numa vibe mó massa, né, postava todo dia que treino, olha o jeito que eu tô. Então você acaba sendo uma própria testemunha do seu passado, no seu presente e no seu futuro. Eu posto mesmo meus treinos bem orgulhosa, todo Exato. dia. E a gente tem que se orgulhar. E às vezes a gente não posta pensando assim, eu, sei lá, fulano tá correndo uma maratona, eu fiz 1 quilômetro hoje morrendo. Poste. É uma pequena meta que deve ser comemorada. Exatamente. Não importa. Então, coloque metas para você, pequenas metas, de acordo com a sua realidade, e celebre. Tire um momento, tenha uma rede de apoio que você possa compartilhar com essa rede de apoio o tanto que aquilo é importante para você, o tanto que é importante para você ter alcançado tal coisa, o tanto que aquilo tem significado para você, porque às vezes a pessoa, se a gente não explicar o significado e a força que aquilo tem para gente, a pessoa fala, gente, não tô entendendo porque a Mariana tá tão feliz, porque essa semana ela comeu direito 3 dias, eu tô comendo às 7. Você não sabe como é que ela tava vindo num ritmo tão doido, comendo tão mal, e como foi importante para ela essa disciplina que ela alcançou. Né? Então se coloque também como essa pessoa que patrocina positivamente, dá um reforço positivo para os seus amigos, quando ele vem com as metas dele, né? E celebre essas pequenas metas, celebre essas pequenas conquistas, fique orgulhoso de você. Isso aí, controle as suas conquistas, faça as mensurações das suas, né? Entenda o seu progresso devagarinho e segue em frente, né? Não desiste. Por favor, não desista, gente. E lembrando, olha, uma coisa que eu acho muito interessante sobre metas, as metas, elas dão pra gente um norte, ela fala pra gente aquilo que a gente quer. E uma coisa que eu falo até, né, já que eu faço há tantos anos,
quase 18 anos eu faço o Livro dos Sonhos, todos os anos. Eu já tive anos que eu coloquei ali no meu Livro dos Sonhos coisas que eu não conquistei. E era muito interessante porque eu tenho um processo que é o seguinte, eu entro em dezembro, eu já começo a fazer uma avaliação de tudo que eu conquistei no ano. Eu primeiro tico tudo aquilo que eu queria, mas Deus é muito bom, que muitas vezes acontece muito mais coisas e que às vezes nem eram metas, nem estavam ali, mas acontecem, são coisas que eu conquistei. Depois de eu fazer essa ticagem e listar essas coisas que eu conquistei, eu olho para aquelas coisas que eu não conquistei e eu me questiono se faz sentido para mim continuar buscando. Porque às vezes, gente, a gente muda. E isso... Às vezes não, né, amiga? Todo dia a gente muda. Todo Não, dia quando a sim, gente acorda, a gente às tá vezes ali. hoje você tá ali, o seu sonho hoje no início... Vamos falar, gente, 2019. Foi um ano muito difícil para muita gente, que muita gente falou, gente, não, pelo amor de Deus, vem 2020. Chegou 2020. Gente, alguém previu pandemia? Então, tipo Não, aí assim, tinha um monte de gente com viagem marcada, com vários planos que com vários desandou. planos, e que desandou. Só que, ao mesmo tempo, muita gente ressurgiu, muita coisa foi criada, muita gente se reinventou. Exatamente. A partir deste contexto muito louco que a gente está vivendo. Então, eu acho que esse momento que a gente vive, né, e aí isso aconteceu comigo, porque eu lembro que quando eu fiquei doente, eu vou, né, trazer só um exemplo para vocês entenderem. Eu tinha colocado várias coisas no meu livro dos sonhos, e eu tinha ficado doente aquele ano. Graças a Deus eu comecei a melhorar e eu terminei o ano muito melhor. Mas quando eu olhei para o meu livro dos sonhos, eu vi que tinha muita coisa material. Eu tinha algumas coisas assim, tipo, eu queria ter comprado um notebook melhor, eu queria ter trocado de carro, eu queria ter comprado um telefone melhor. Tinha algumas coisas assim, sabe? Eu queria uma câmera melhor e tal, papapá, enfim. Eu via que tinha muitas coisas materiais. E foi muito doido que quando eu fui fazer o meu livro dos sonhos do ano seguinte, quase todas as minhas metas, elas diziam a respeito a experiências e relacionamentos. E antes, eu lembro que eu ficava, quando chegava assim, tipo, nas minhas metas de experiência, eu ficava... Que interessante, né, amiga? Nas de relacionamento, eu falava, mãe, gente, o que eu quero de relacionamento? E como eu vivia a situação da doença, de muitas vezes estar longe das pessoas, uma coisa veio muito forte para mim, eu preciso de relações nutritivas, eu preciso de uma rede de apoio que se acontecer qualquer coisa, essa rede de apoio está aqui comigo. Não era uma preocupação até então. Então, por isso que é importante você perceber as suas mudanças. Quando você estiver colocando as suas metas, quando você estiver colocando... Existem situações na nossa vida que vão nos fazer mudar, que a gente vai pensar diferente sobre a mesma coisa e vai ter atitudes diferentes. Seja gentil com você e permita-se mudar. Permita-se olhar até para essa meta e falar, ela não faz muito sentido para mim. Agora, então, tudo bem. E era interessante por quê? E por que eu estou querendo dizer isso? Porque se por acaso você estabelecer essas metas, depois de um período você não alcançá-las, pergunte-se se você realmente quer, se você que quer, ou é um padrão que alguém estabeleceu, e conquistá-lo significa ter sucesso, não necessariamente para você, porque isso vai impactar diretamente na sua entrega em prol de alcançar aquela meta. O que a sua energia, a sua disponibilidade, o seu esforço, né, até a sua fé em fazer aquilo acontecer, porque na verdade não eu tenho que, né, para nós mulheres a gente até fala, não, eu tenho que casar, né, porque todo mundo fala que, né, com essa idade solteira... Tem que ter filho, né, amiga? Tem que ter filho. Então, mas você quer? É o seu momento? Você entende? Existe de fato um peso em você? Você sente aí que é a sua hora? Ou você está colocando essa meta para alguém? Lembre-se que são as suas metas, são os seus sonhos. É o seu tempo, é o seu compromisso, é o seu trabalho que vai levar a alcançar. Então, não projete umas metas em cima de expectativas, realidades, anseios de outras pessoas. Projete em cima dos seus. Projete em cima daquilo que realmente, quando acabar o ano, você vai falar, caraca, que massa, eu alcancei. Ainda que você seja a única pessoa que vai achar isso. Não tem problema. Exatamente. Ainda que você seja a única pessoa, você tem que ser essa pessoa.
quiçá venham mais pessoas orgulhosas, mas esteja você, termine o ano olhando para você e falando, olha, minha filha, queria te dizer não, Marruan arrasou, lacrou, né? Então, por isso, tenha suas metas, tenha suas pequenas metas. A partir dessas pequenas metas, tenha metas maiores, celebre suas conquistas, reveja, trace planos e a gente continua conversando por aqui para falar mais sobre isso. Isso aí, Beijo, vem gente. ficar com a gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.